Aqui está um mapa que mostra a Islândia, um país insular escassamente povoado no extremo noroeste da Europa. O mar da Groenlândia e o Oceano Atlântico fazem fronteira com ele. A nação insular tem mais do dobro do tamanho da Dinamarca, ou quase o mesmo tamanho que o estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Mas apenas cerca de 20% da nação é habitável. Esta é a razão pela qual a nação foi inicialmente chamada de Snowland Sneeland. A Islândia possui paisagens extraordinárias e é rica em recursos naturais como peixe, diatomita e combustível para energia geotérmica e hidrelétrica. No entanto, ela tem alguns dotes naturais incomuns que a tornam até mesmo extra especial. Continue observando enquanto a gente revela 15 novas e terríveis descobertas na Islândia, que mudam tudo. Número 15. Cavernas da Era Viking. Aqui era onde se acreditava que os primeiros vikings se estabeleceram nos fiordes orientais. Estas cavernas interligadas foram construídas entre os anos 800 e 1060 durante a Era Viking. Elas foram descobertas após uma série de escavações que estavam em andamento desde 2020. As cavernas feitas pelo homem são tão maciças que nenhuma estrutura jamais descoberta, pelo menos não na Islândia, as venceu. A primeira destas cavernas feitas pelo homem foi descoberta perto da Islândia em 2018. De acordo com alguns relatórios da escavação, a caverna em Oddi foi feita pela primeira vez em meados do século X. Outras investigações no local revelaram a possibilidade de uma caverna maior conectada com a primeira. Arqueólogos acreditam que as cavernas recentemente descobertas poderiam ter uma banca usada para manter gado e cavalos durante a Era Medieval. Tais cavernas são mencionadas como Lendas dos Santos do bispo Porlácur em 1210 e 1250 d.C. Embora as escavações no local da descoberta fossem lentas e perigosas, pois as cavernas eram cortadas de arenito macio, mais poroso, a descoberta traz alguns artefatos preciosos. Kristborg e sua equipe ainda estão incansavelmente escalando e subestimando estas cavernas para descobrir os seus segredos mais profundos. Esperamos que ele não irrite Ragnarok no processo. Número 14. O continente submerso. Esta é a descoberta de um continente secreto submerso sob o Oceano Atlântico. O continente submerso é conhecido como a Islândia. Uma equipe internacional de geólogos o revelou e sua história mudou muitas teorias antigas sobre as placas oceânicas e continentais da região atlântica. Também mudou o que sabemos sobre a formação de ilhas vulcânicas, especialmente as da Islândia. De acordo com a professora Folger, uma geóloga líder mundial, a descoberta da Islândia abre uma visão completamente nova da nossa compreensão geológica do mundo. Ela acrescentou que eles poderiam eventualmente ver mapas de nossos oceanos e mares sendo redesenhados. Isso, é claro, impactará nossa compreensão do que está por baixo. A equipe de pesquisa que fez a descoberta está agora colaborando com cientistas do mundo inteiro para realizar pesquisas de condutividade elétrica e coletar cristais de zircônio na Islândia para observações de laboratório. Acredita-se que a Islândia cobre uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, incluindo as regiões vizinhas a oeste da Grã-Bretanha. Os cientistas acreditavam que a ilha poderia se estender desde a Groenlândia até a Europa. Se preciso, então o supercontinente de Pangeia, que existia há cerca de 360 milhões de anos, antes da separação atual dos continentes, não se desintegrou completamente. Ao contrário, parte foi esticada. Você acredita nisso? Deixe a gente saber aí nos comentários. Número 13. Desfiladeiro em forma de ferradura, conhecido como Asperge Canyon. Este é um lugar único, com geologia e geografia interessantes. Mitos populares dizem que esse canyon é a verdadeira capital dos elfos. A propósito, os elfos são pessoas escondidas que vivem em rochas, montes e colinas. De acordo com cientistas, Asperge foi criado devido a inundações catastróficas ocasionadas pela erupção de um vulcão subglacial abaixo da calota de gelo Vatnajökull. O canyon está cheio de vida, com muita flora e fauna para alimentar os seus olhos. A sua visita à Islândia estaria incompleta sem explorar este canyon, de outra forma referindo como o abrigo dos deuses. Esse nome definitivamente ajuda a aumentar a sua aura mágica. É uma espetacular joia escondida no norte da Islândia. Está profundamente gravado na história da Islândia, principalmente porque toca o folclore antigo. A história diz que a pegada do canyon foi formada por Sleipnir, o cavalo voador de 8 patas de Odin, da mitologia nórdica. Se isso está certo ou não, a realidade é que o canyon é uma maravilha para se contemplar. Você pode querer caminhar até o final dele para ver o Pacífico logo ali, que é cercado de pássaros e nascentes. Embora o canyon compartilhe algumas semelhanças com a história dos Vikings, esta é a última e mais misteriosa, com certeza, história sobre eles. Número 12. O vulcão Fagradalsfjall. O vulcão Fagradalsfjall é uma erupção vulcânica que aproximou os pesquisadores do núcleo da Terra. Depois de 781 anos de dormência, o vulcão que estava contido explodiu em 2021.
Ele continuaria ao longo de 6 meses. As chamas viscosas eram tão atraentes que turistas e moradores locais não podiam deixar de tirar algumas fotos das explosões vermelhas. Os cientistas, numa tentativa de saber o que estava acontecendo sob a superfície, tiraram um pouco de lava do local e enviaram algumas amostras para os laboratórios para testes. O resultado foi inesperado. A lava estava cheia de cristais. Na composição, a lava foi revelada a emanar de um profundo reservatório de magma em vez de um reservatório raso na crosta terrestre. Portanto, a erupção poderia ser descrita como surpreendente para a comunidade das geociências. A erupção vulcânica foi precedida por um terremoto com a magnitude de 5,7, que também agitou muitas pessoas em partes da Islândia. Desde que o vulcão entrou em erupção, ele tem sido considerado como uma erupção turística. Erupção turística é um termo para erupções menores que podem ser facilmente acessadas. Isso é diferente da resposta usual à erupção de um vulcão, que é ir mais longe possível. O local é bastante seguro desde que a lava quente e o gás sejam evitados. Assim evita problemas. Número 11, Lagoa Azul. A maravilha geotérmica no sudoeste da Islândia, conhecida por seu brilho turquesa de outro mundo, é a Lagoa Azul. É uma mistura alquímica de água doce e água do mar, forjada em calor e pressão extremos e infundida com compostos ricos em minerais. Este corpo de água é tão fascinante que pessoas de todo o mundo se submergem em seu elixir de cura. A Lagoa Azul foi criada acidentalmente pela descarga condensada da usina de energia geotérmica em Svartsengi. As pessoas sempre aqueceram suas casas com fontes geotérmicas e a energia geotérmica lá é considerada para a construção de uma usina de aquecimento geotérmico. E isso foi feito com sucesso, mas ao invés da água desaparecer no campo de lava permeável, a sedimentação gradualmente fez com que a água do campo da lava grossa se iluminasse de tal forma que a lagoa continuou se expandindo. Isso atraiu muitos locais e visitantes, e as pessoas começaram a tomar banho nela com outras pessoas com doenças de pele, como psoríase, que estavam se curando. Aqui está o segredo por trás do efeito revigorante do corpo dessa água. O ecossistema da Lagoa Azul produz sílica e microalgas, ambas cheias de nutrientes que produzem efeitos restauradores. Quando palavras sobre os efeitos benéficos da lagoa se espalharam pela Islândia, os primeiros cientistas chegaram para realizar pesquisas formais sobre a água, em 1987. Em 2012, a Lagoa Azul foi escolhida como uma das 25 maravilhas da National Geographic. Número 10. O hipnotizante Geyser Strokkur, da Islândia. Você pode ser forçado a se perguntar o que é hipnotizante sobre esse geyser. Aqui está uma breve história dele. A primeira erupção conhecida foi em 1789. Ele entrou em erupção frequentemente e teve uma força que atingiu até 196 pés de altura. Na esteira do século XX, um enorme terremoto bloqueou os canais de água, deixando esse geyser adormecido. No entanto, em 1963, os humanos intervieram. A conselho da comunidade científica, o governo local desbloqueou o geyser, fazendo-o irromper a cada 5 a 10 minutos e atingir até 40 metros de altura. Isto continua proporcionando uma visão natural para os habitantes locais e turistas. As erupções regulares do geyser não devem parar tão cedo. Strokkur deriva seu nome de um instrumento que é usado para agitar a manteiga. Esta é a ciência por trás da erupção. Há uma área geotérmica ativa com um sistema de encanamento subterrâneo no local. A pressão aumenta quando a água entra em contato com o leito da rocha quente. Ela então aquece e o que temos é uma bela de uma erupção. Ao geyser falta o cheiro avassalador de enxofre, que é comum na maioria das áreas geotérmicas. E até o momento os cientistas continuam a fazer pesquisas por lá. Número 9. Cachoeira de Skogafoss. Esta é uma poderosa e impressionante queda d'água na costa sul da Islândia. Com 60 metros de altura e 25 metros de largura, a cachoeira de Skogafoss nunca deixa de intrigar os seus visitantes. E a razão é bem simples. Quando o tempo está bom em um dia ensolarado, pode-se ver um arco-íris embelezando a queda d'água, tornando o cenário mais incrível. De todas as cachoeiras da Islândia, Skogafoss é única. Isto porque ele vem diretamente de duas geleiras. Subindo até o topo da cachoeira, você terá uma vista deslumbrante da costa sul da Islândia. Outro fato interessante sobre a queda é a água que abriga uma grande população de salmão e carvão. É comum ver pescadores pescando no rio entre julho e outubro. Há uma lenda sobre a queda d'água de Skogafoss. A crença é que há uma arca cheia de ouro e tesouros por trás dela. A arca, cujo único lado poderia ser visto saliente da cachoeira, foi supostamente escondida por Bragi Brorson, o colono viking em Skogard, cerca de 900 anos atrás. Ele alegou que o primeiro homem a ir para a queda encontraria tesouros incríveis. 3 homens haviam tentado recuperar o baú, mas tudo que eles conseguiram puxar foi o anel. Eles posteriormente deixaram o baú para trás.
Número 8. A descoberta de uma enorme caverna de gelo. A caverna de gelo em elevação de 800 metros foi descoberta no lado leste da geleira de Langjoku, em 2021. A caverna é incomum porque é muito grande e profunda para os faróis. Isto fez com que os operadores turísticos projetassem e instalassem iluminação. A cúpula da caverna é magnífica de tal forma que caminhar pelo corredor leva a algum tipo de varanda. O interior da caverna está em 2 níveis, um dos quais pode ser facilmente avaliado enquanto o outro é menos acessível. O teto é alto e ao mesmo tempo colorido. John Christian, o coproprietário e diretor administrativo da Amazing Tours, diz que é a maior caverna que ele viu em sua jornada de 12 anos como um guia. A caverna de gelo acabou se tornando um centro turístico. Enquanto a maioria das cavernas de gelo são faturadas para formar e desaparecer em curtos períodos, a caverna dura os próximos 3 invernos. A caverna não foi criada nem de propriedade de nenhum indivíduo ou empresa. No entanto, é recomendado que qualquer visitante que pretenda ir para lá deva ir com um guia. Isso porque as geleiras são notoriamente perigosas. Número 7. Fósseis de plantas misteriosas. Eles são misteriosos porque as plantas estão presas entre as camadas de lava. Como essas plantas encontraram seu caminho para a ilha? Muitas pessoas têm questionado como as plantas encontraram um caminho para uma ilha no meio do Oceano Atlântico, porque é quase impossível ter plantas se materializando nesta ilha. Camadas de planta, especificamente turfa, foram encontradas em 6 diferentes unidades sedimentares ao longo da costa da Islândia. Os leitos de turfa consistem de cerca de 40 plantas floridas, 7 coníferas e 4 samambaias aliadas. Ali, podemos encontrar fósseis de plantas na América do Norte e Europa no mesmo nível geológico. Os cientistas revelaram como as plantas que compõem os canteiros cresceram no mesmo lugar em que foram enterradas. Mas nesse caso, as plantas foram, ao invés disso, seladas e preservadas por fluxos de lava. Voltando à questão de como as plantas encontraram seu caminho para a ilha, em primeiro lugar, precisava haver evidências de que as plantas realmente cresciam na Islândia. Além disso, nenhum vulcão afundado fornece um caminho para as plantas para a ilha. Alguns cientistas afirmaram que trampolins poderiam ser usados para explicar a presença dessas espécies de plantas, mas tem poucas evidências que sustentem a existência de necessárias ilhas bem espaçadas. Assim, podemos concluir que não há evidência suficiente sobre como as plantas chegaram à ilha em primeiro lugar. Número 6. A descoberta de uma região de água gelada no Oceano Atlântico, perto da Islândia. A água de resfriamento, apelidada de Blue Blob, diminuiu a taxa de derretimento das geleiras na ilha desde 2011 até 50%. E não para por aí. De acordo com novas pesquisas, ela pode continuar a congelar a perda de gelo de até 2050. A água fria no Atlântico Norte oferece uma pausa temporária para as geleiras na Islândia. Entre 1995 e 2010, as geleiras da Islândia perderam uma média de 11 gigatons de gelo em cada um desses anos. 1 gigaton equivale a 1 quilômetro cúbico de água. Pesquisas indicam que o Blue Blob é a parte da variabilidade da temperatura normal da superfície do mar no Ártico. A menos que o aquecimento seja limitado, pode não ser possível ver geleiras na Islândia novamente. O Blue Blob pode ser considerado uma anomalia em um oceano que aquece de outra forma. Pesquisas indicam que ele pode estar perto apenas por algumas décadas antes que a tendência geral de aquecimento tome conta novamente. Isto está contido em uma declaração de Bryce Noel, um modelador climático da Universidade de Utrecht. Ele disse: apesar deste Blue Blob, parece uma boa notícia para geleiras, ele é apenas temporário. Isso é o mesmo para pequenas geleiras em todo o mundo. Além disso, a perda das geleiras fará o nível do mar subir pelo menos 3 milímetros até o final do século, embora isso não seja sentido na Groenlândia próxima. Número 5. A descoberta de um pequeno asteroide designado como 2022 EB5. O asteroide, cujo tamanho foi estimado em 3 a 4 metros de largura, foi descoberto pelo astrônomo húngaro Christian Charnecki em 11 de março de 2022, com a ajuda de um telescópio de 60 centímetros. Essa descoberta é diferente de outras descobertas de milhares de pequenos corpos similares ao EB5 de 2022. Primeiro, ele não teria causado nenhum dano, mesmo que tivesse atingido o planeta. E, em segundo lugar, um relatório indicou que o objeto provavelmente estava se movendo a um ritmo de cerca de 11 milhas ou 18,5 km por segundo. E ainda dizia que o voo do objeto deveria ter causado a vaporização total ou parcial dele, o que lhe causaria apenas um meteoro brilhante ou impacto de estrela cadente. Esse meteoro brilhante é comumente referido como uma bola de fogo. Após a descoberta, Charnecki calculou que o asteroide voaria através da atmosfera da Terra em apenas 2 horas. Ele estava certo. Entretanto, este andante celestial caiu completamente a uma grande altitude. É o resultado do seu pequeno tamanho.
Embora o asteroide não tenha causado vítimas e destruição, ele se tornou o quinto asteroide cuja queda foi precisamente prevista antes de atingir o planeta após 2014. AA 2018 LA, 2008 TC3 e 2019 MO. Número 4. Campo de lava de Halmondarholm. Um campo de lava basáltica escuro e inquebrável localizado ligeiramente a oeste da geleira Langjökull, a segunda maior geleira da Islândia. O campo de lava tem formações maravilhosas, ondulações congeladas e fendas com muitas cavernas, incluindo Vidgelmir e Staffanshellir. A antiga lava deriva o seu nome do gigante das cavernas, Halondur, o gigante. Ele foi mencionado no livro Saga de Grettir, o Forte. O campo de lava pode ser traçado até o primeiro assentamento da Islândia do século X, por volta de 940 d.C. A lava fluía de crateras abaixo do Langjökull, e a erupção durou vários anos. Descoberto nos fiordes orientais da Islândia, o local está situado em um vale e é regado com tubos de lava que se formam quando rochas fundidas frescas fluem através de um campo de lava resfriada existente. Os tetos de alguns dos túneis colapsariam para formar cavernas. Deslizamentos de terra das altas encostas e tefra de erupções vulcânicas têm protegido materiais arqueológicos descobertos a partir do campo. Os materiais que passaram sob a lava incluem restos humanos, ossos de um cavalo, um barco, uma lança, joias e um grânulo. Estes artefatos foram relatados até os anos 900 e 1100 d.C. Número 3. Descoberta de uma corrente oceânica chamada Jato do Norte da Islândia, NIJ, em 2004. Para sua informação, o NIJ é um sistema de circulação oceânica que pode influenciar significativamente a forma como o oceano responde às mudanças climáticas. Durante anos, a principal fonte do transbordamento da Dinamarca, plumas de transbordamento alimentado o membro inferior do Atlântico Meridional, o Overturning Circulation, foi uma corrente adjacente à Groenlândia, conhecida como a corrente leste da Groenlândia. O NIJ é profundo e estreito, cerca de 12 milhas de largura, e pode transportar mais de 1 milhão de metros cúbicos de água quente por segundo para altas latitudes, onde a água aquece o ar, esfria, afunda e depois retorna em direção ao Equador como um fluxo de água fria e profunda. Com a descoberta da corrente profunda fluindo para o sul ao longo da encosta continental da Islândia, uma equipe de pesquisadores confirmou que o NIJ é a fonte primária da água mais densa de transbordamento e um grande contribuinte para a esteira transportadora. Assim, a descoberta ajudará a determinar como a circulação oceânica global irá responder às futuras mudanças climáticas. Enquanto o Jato do Norte da Islândia contribuir para o fluxo global do oceano, o hemisfério norte não está perto de se tornar mais frio no futuro. Número 2. Um lago escondido sob uma geleira islandesa, longe do Sol. O lago, conhecido como Skaftarkatlar, fica sob uma camada de gelo de 300 metros de espessura, com águas que nunca foram expostas à atmosfera. Como resultado, ele se tornou um dos melhores lugares para estudar como a vida evoluiu no isolamento de um oceano subterrâneo. Até agora, 10 amostras foram retiradas do lago sob a geleira na última década. Antes de colher as amostras, água quente foi bombeada para derreter o gelo em uma coluna. Então a equipe enviou um amostrador profundo, coletando pequenos volumes de água rica em enxofre. Esta pesquisa é baseada na revelação de que a lua de Saturno, Encélados, tem um oceano escondido debaixo da sua estrutura gelada. No lago, havia evidências de novas cepas de bactérias, que foram ditas como sendo completamente novas para a ciência, mas não havia conhecimento prévio sobre elas. Enquanto isso, a nave espacial Cassini da NASA já detectou moléculas orgânicas acima da superfície de Encélados, uma das luas geladas de Saturno. Isso contribuirá com mais pontos de referência básicos para futuras pesquisas para missões espaciais. E número 1. A descoberta de uma nova e impressionante ventilação hidrotermal na crista Reykjanes, a extensão mais setentrional da crista do meio Atlântico. As aberturas hidrotermais, anteriormente desconhecidas, são o segundo campo de ventilação a ser descoberto na parte norte da crista do Médio Atlântico entre a zona da fratura Charlie Gibbs e a Islândia. Localizadas a cerca de 700 metros de profundidade, essas chaminés de ventilação liberam 300 OC, que é a medição cromática confocal, com fluidos mineralizados nas profundezas da crosta. Ela pode se tornar o lar de ecossistemas especiais habitados por animais que prosperam com temperaturas quentes. Durante a exploração do local, os cientistas foram tratados com algumas vistas espetaculares, desde cores do arco-íris dos recifes de corais de água fria até as profundezas obscuras da profunda bacia norueguesa. Portanto, o respiradouro hidrotermal recentemente descoberto ajudará cientistas a investigar como a fauna altamente especializada que vive nas chaminés do respiradouro e ao redor delas interage com outros ecossistemas.
Além da sua bela e intacta natureza, a Islândia é conhecida por certas façanhas que os cidadãos estão sempre orgulhosos de discutir. Por exemplo, muitos de nós fomos informados de que Cristóvão Colombo descobriu a América. Isso é errado, no entanto. Também foi relatado que o explorador islandês Leifur Eiríksson, popularmente chamado de Leif the Lucky, navegou para as Américas e se dedicou ao comércio. Isso foi menos de 500 anos antes da descoberta de Colombo, em 1492. E até hoje, várias outras descobertas aterrorizantes ainda estão sendo feitas por cientistas na Islândia. E como você esperaria, estas descobertas foram partes da longa e complexa história da Islândia. Qual das descobertas que a gente discutiu hoje você acha mais intrigante? Deixe a gente saber aí nos comentários.